aqui no estúdio com a gente também, já para conversar, nesse dia 1º de dezembro, o prefeito Adriano Silva. Bom dia, prefeito. Bom dia, Sabrina. Bom dia a todos. Bom, a gente falava há pouco aqui do Natal, não tem como deixar de falar desse assunto, né? A vida que estamos vivenciando hoje no centro da cidade. Tem passeado muito por lá? Olha, me emociona, é onde eu recarrego as minhas energias, ver as famílias de volta para as praças públicas e visitando, passeando, tirando fotos, sorriso das crianças. Enfim, isso deixa a gente muito feliz mesmo. Assim, mostra que está valendo a pena todo o esforço nesse ano, que foi um ano muito difícil, né? E está dando, assim, realmente está valendo a pena. Não dá para deixar de falar do que aconteceu naquela segunda-feira, prefeito, e de lá para cá o acompanhamento que tem sido feito. Ontem a gente teve uma comissão especial que está sendo formada na Câmara de Vereadores, assinada por todos os vereadores, inclusive da bancada governista. O prefeito tem acompanhado de perto e faz parte, inclusive, dessa forma de acompanhar da gestão? Sim, sim, sem dúvida, né? A gente sempre trabalha com a transparência e com o diálogo. E é muito importante ser investigado realmente o problema que foi e o que ocasionou ali, né? Eu também quero saber e quero ter a informação total. Afinal, fomos todos pegos desprevenidos. Quando nós organizamos o Natal na frente da Prefeitura, nós organizamos um evento que sempre ocorreu. Sempre ocorreu o Natal na frente da Prefeitura. E nós ainda nos preocupamos com a segurança no local, cercamos o rio inteiro com grades, alugamos aquelas grades todas, imaginando, olha, né, se tiver muita gente, aquele gradil está velho, né, inclusive está sendo licitado, uma reforma ali, então vamos mitigar o risco. Agora, imaginar que o chão ia ruir, né, que simplesmente ia desaparecer embaixo dos pés das pessoas, isso era inimaginável. Essa galeria era uma galeria antiga. Diante desse incidente, há um risco de outras galerias, de outros pontos na cidade, pontes, também ter esse risco de queda? Tem alguma informação sobre isso que chegou até você? Olha, Ananias, na prática a gente sabe de que essas galerias que cortam a cidade inteira nunca foram feitas avaliações, né? E isso demonstra o quanto nós temos aí um risco, um possível risco, não temos essa certeza. Então nós estamos contratando de forma emergencial um sistema que é um robô que segue dentro das galerias, fazendo um diagnóstico, como se fosse um raio-x, para ver a estrutura dessas galerias. Espero que a gente não encontre problemas graves ou tudo mais, porque isso, por exemplo, a galeria do Rio Matias, a galeria antiga, ela passa embaixo do terminal, passa embaixo de muitos prédios, né? E se nós encontrarmos problemas, como resolver isso? Então, enfim, esse é um grande desafio que Joinville vai ter que enfrentar. Afinal, Joinville é cortada. Nós temos 350 bacias hidrográficas em Joinville. Então, imagina, essas bacias elas cortam a cidade inteira, esses rios cortam a cidade inteira. Então, aí tem rios, tem galerias, tem tubos. Enfim, é um grande problema da cidade. E mais uma pergunta, porque o que dividiu a opinião foi continuar o evento. Passou o tempo, olhando o que aconteceu, a prefeitura até justifica que, até o Matheus falou no dia, que foi parado, foi aguardado, enfim, para depois dar continuidade. A pergunta que eu lhe faço é, passando o dia, teria feito alguma coisa diferente ou não? De forma alguma, eu até... Foi o momento mais difícil, né, em todo o governo. Olha que nós passamos por pandemia, passei pelo acidente das bailarinas, enchente na cidade, incêndio na cidadela. E sem dúvida nenhuma foi o momento mais difícil de tomada de decisão. Acredito não, eu tenho certeza que a decisão ela foi correta. Porque nós bombeiros, e eu como bombeiro, nós somos treinados sempre para evitar que o acidente que já existe, que ele amplie. E quando eu me deparei com 20 mil pessoas paradas, né, aguardando o evento, e o boato seguindo no meio da multidão, caiu gente no rio, a calçada caiu, não, foi a lateral do rio que caiu. Isso me deixou com muito medo de que houvesse um pânico geral e esse pânico geral causasse um desastre ainda maior. Então, rapidamente eu fui para a cabine de som e comecei a liderar a fala, né? Então, nós já estávamos com o evento interrompido, então é mentira quando, né, muitas pessoas falaram de que o evento ele seguiu enquanto os bombeiros faziam o resgate. Totalmente mentira, o evento foi completamente paralisado e nós íamos passando a informação correta para as pessoas. Então, dizendo, olha, as pessoas caíram,
as pessoas estão sendo retiradas agora, o bombeiro está no local, as vítimas estão bem, né? Para quê? Para que as pessoas elas entendessem de que a informação ali era correta e que não os boatos que vinham aparecendo, né, poderiam causar esse pânico geral. Após 40 minutos de paralisação, as pessoas continuavam no local aguardando. E quando eu tive a informação, e eu estava daí falando diretamente com o time dos bombeiros, que estava sendo coordenado pelo Luiz Gustavo Prim, que é um dos bombeiros talvez mais experientes que nós temos dentro da corporação, ele me colocou, ele disse, olha, nós não temos mais vítimas no local, né? Todas estão estáveis, todas já estão sendo encaminhadas. Eu disse, então tá, faz mais uma varredura, que é assim que a gente chama, para ver se não tem ninguém em escombros e tudo mais. Aí ficamos mais alguns minutos procurando ver se não havia ninguém. Quando tínhamos certeza de que todos estavam atendidos, então nós decidimos seguir, por quê? Pela segurança de todos. Porque naquele momento, se nós cancelássemos, poderia surgir um pânico e dizer, não, então é pior do que falaram, por que estão cancelando agora? E aí gera uma correria, né, um ambiente, eu diria, né, apertado, porque a gente ficou impressionado com o volume de pessoas. Realmente, ao que o Detrans me falou, que sempre foi comum, é que sempre o lado da prefeitura fechava. Nem a ponte em frente ao Prédio Verde chegava a fechar. O trânsito sempre era passado por ali e depois pela Beira-Rio. E tudo acabou sendo fechado. Então, o joinvilense mostra o quanto ele realmente estava afim, né, de ver o Natal e ver acontecer. E continua vendo, né, prefeito? Então, eu acredito que tenha sido uma fatalidade, aconteceu, enfim, agora precisa ser averiguado o que realmente aconteceu e se tem problema de acontecer em algum outro ponto, né? Exatamente, esse é um ponto que a gente está avaliando muito, né, o porquê do ruir. Nós temos uma certeza que foi a intersecção entre a obra do Rio Matias e a Galeria Antiga, né, e agora o que causou esse acidente, nós estamos então fazendo a perícia. Até ontem eu fui questionado, por que não se libera a via? Né? Porque nós estamos em ato pericial e existe um risco, né, embaixo dessa galeria, entre o Rio Cachoeira e o Abel Schultz. A galeria ela está muito danificada pelo tempo. Esse trecho é o trecho a ser avaliado, prefeito. Exatamente. Até Abel Schultz, até os né, do Rio até o Abel Schultz a gente está fazendo essa avaliação. E nós já temos material dentro da prefeitura, por exemplo, para pegar, abrir, retirar e fazer uma galeria nova. Nós temos. Nós só não podemos executar por quê? Porque existe uma perícia. E essa perícia ela tem que ser terminada para que as provas tenham todas na mão para mostrar o que ocorreu. Não, eu só queria, bom, enfim, né, aconteceu, eu acho que a gente tem um ano desde a eleição, né, não é um ano de gestão, verdade, como desde a eleição. Mas teve muita coisa boa que aconteceu, muita coisa boa mesmo, a gente tem comentado aqui na rádio que parece, inclusive, prefeito, que não era só uma questão de competência ou não, isso a gente pode avaliar individualmente nos secretários e prefeitos anteriores. Mas é tanta coisa que aconteceu que parece até que faltava vontade de fazer, né? Então eu vou citar um aqui, a questão da legalização ali dos imóveis, daquelas 1000 famílias, né, nesse período, coisa que não acontecia em 30 anos. Eu acho que tem alguns pontos que podem ser levantados aqui, o prefeito pode dizer quais que são os destaques aí desse essa questão da regularização fundiária que você bem comentou, Matheus, veja bem, em 11 anos a prefeitura ela executou 750 regularizações fundiárias. Nós em 11 meses conseguimos fazer 1000 regularizações. Isso é só vontade política? Não. É uma vontade dos servidores de fazerem, é uma vontade do mercado. Nós mudamos um decreto-lei que existia no governo anterior que prejudicava a lei da REURB. Então foi todo um mutirão para entender a causa-problema e desmontar esse problema. Então, nós estamos avançando muito nisso. E várias outras situações, como a reforma da Previdência, que ainda, né, e depois ainda que foi feita a auditoria, mostrou que o problema era muito maior do que a gente ainda estava comentando. Né? E que realmente colocava em risco a aposentadoria dos servidores. Então, se não houvesse a reforma da Previdência, o IPREVILE teria risco, e aí colocando risco a aposentadoria de todos os servidores. Isso eu sempre tratei com muita transparência com os servidores, dizendo, vocês acham que eu, de sã consciência, né, ou vontade política, tenho aqui para assumir uma reforma tão difícil? Né? Agora, assumir uma reforma da Previdência é uma questão de responsabilidade.
É uma questão de que o gestor público e eu, como prefeito da cidade, eu tenho responsabilidade para com o futuro de vocês. Né? E isso foi colocado e muitos servidores entenderam. Tanto é que as greves, as últimas greves, praticamente era inexistente. O último dia de greve teve 5 servidores apenas que, né, se identificaram que estavam em greve. Então isso demonstrou que todos entendiam. E para Joinville é sim uma economia, né, onde todo joinvilense passa a ter uma economia e esse valor é economizado e é colocado diretamente em infraestrutura, que é onde a gente mais precisa de investimentos na cidade. Casa até com o que a gente noticiou já hoje. Recursos que sobram da Câmara de Vereadores, 17 milhões, vão para a Prefeitura. Depois a gente vê um ano em que praças puderam ser revitalizadas, enfim. Pavimentação comunitária é um dos grandes focos para o ano que vem? Sem dúvida. A pavimentação comunitária, a gente teve que refazer todo o projeto. A pavimentação comunitária, eu diria que é até ato criminoso que acontecia. Né, sem qualquer registro técnico, sem um engenheiro, sem um contrato, sem nota fiscal, sem garantia do material. Era assim que estava sendo feita a pavimentação comunitária. Então nós remodelamos tudo isso, leva-se tempo, precisava de projeto de lei, passar pela procuradoria, criar, né, um cadastro das empresas sérias que vão executar isso tudo dentro dessas regras, entendeu? E aí, agora, então, em janeiro, fevereiro, a gente inicia a pavimentação comunitária. Nós temos já várias ruas em Joinville, né, e com certeza esses recursos eles passam a ser investidos nessa área. Até porque a pavimentação comunitária, 70% do custo da obra é a prefeitura que paga. 30% é o morador. Mas a parte base, subbase e tudo mais, isso tudo é a prefeitura que faz. Por isso, então, precisa de recurso dentro da prefeitura para executar. Prefeito, 2 perguntas aqui para encerrar minhas perguntas. A primeira, sai da iniciativa privada, vem para a prefeitura, tudo novo. O que você olhava e achava que era possível fazer e um ano depois você, puxa, não consegui, frustrou, ou às vezes pela burocracia, pela dificuldade? Essa é uma pergunta que eu queria lhe fazer, né, depois de um ano de ter sido eleito. E a outra pergunta é sobre essa nova variante do coronavírus, como é que o município de Joinville está recebendo de informações, como é que está olhando, porque já começa a se falar sobre os eventos no final do ano, início em janeiro, muita coisa pode ter uma repercussão diferente. Bom, primeiro sobre a sua, enquanto prefeito, essa... Sim, o privado para o público. Olha, a maior frustração, eu acho, de quem vem do privado para o público é o tempo. Né? Porque o tempo no privado, você toma a decisão e você executa. E no público, você leva muito tempo para conseguir executar alguma coisa. Então, por exemplo, você tem a ideia de reformar um museu. Né? Você precisa do projeto executivo. O projeto executivo, na prefeitura, vai levar no mínimo 6 meses a 8 meses para ser executado. Depois, mais 3 meses para ser licitado. E aí, para você começar a obra. Né? Então, isso é muito frustrante. Né? Porque nós sabemos que nós temos tantas coisas na cidade para serem executadas. E nós não encontramos projetos executivos prontos para dar sequência. Onde nós tivemos foi na pavimentação, a gente deu sequência em alguns projetos que tinham. Agora, nas reformas, cidadela, museus, tantas coisas que nós queremos, aquele prédio da Rua das Palmeiras, né? A gente está tendo que fazer tudo do zero. E aí você olha para dentro da prefeitura, você tem um grupo minúsculo de arquitetos e engenheiros para executar tudo. Né? E aí você começa, o que é prioridade? Prioridade está sendo pavimentação. Então eu não posso simplesmente pegar e tirar esse pessoal do dia a dia para executar um projeto de uma reforma de alguma coisa. Então nós estamos utilizando muito a estrutura da MUNESC, que é a Associação dos Municípios. Nós investimos mais na MUNESC, todos os municípios, e foi criado um time de arquitetos e engenheiros lá dentro para dar conta desses projetos executivos. Então esse time foi aumentado agora. A partir do ano que vem eu creio que a gente tenha mais uma celeridade. No meu plano de governo a gente sempre falou em ter uma fábrica de projetos. Né? E essa fábrica de projetos está se transformando a MUNESC, o que é muito bom, porque no futuro nós vamos ter muitos projetos executivos prontos para licitar. Tendo verba, licita-se e faz. E isso dá sequência para próximos governos. Tá? Quanto à variante, é frustrante, né, Ananias? Você estar numa vacinação muito bem em Joinville e Brasil, vamos dizer assim, e de repente muda a regra do jogo e novamente a gente está falando de plano de contingência, plano de emergência,
para uma possível variante que pode vir a chegar na cidade de Joinville. Então nós já estamos com o grupo, estudando os caminhos, estamos tentando acelerar as cirurgias, né, porque a pandemia gerou uma fila gigantesca. Joinville estava vindo muito bem na saúde, a gente estava praticamente tratando as pessoas sob demanda, muitas áreas sobre demanda, isso era inexistente. E a pandemia veio e acabou com tudo isso, ficou uma fila gigantesca das pessoas, né, por causa do Covid. O Covid tomou praticamente todas as nossas UTIs. Agora a gente então está acelerando todo esse processo para, se vier uma nova variante, a gente tentar diminuir o máximo dessas filas que existem. Agora, outro problema sério é o orçamento. Né? Só esse ano a saúde está puxando 200 milhões de reais a mais de orçamento do que não estava projetado na prefeitura. Isso são 200 milhões de reais a mais que você tira de outras secretarias para investir na saúde. Né? Então, a pandemia ela causa realmente um desequilíbrio, né, em todo o município e no país, um desequilíbrio orçamentário, coisa que você não consegue nem prever o que você gastaria e quanto você gastaria. Prefeito, muito obrigado pela vinda, pelos esclarecimentos, prestes a completar um ano de gestão, né, mais um ano completo em que se consolidou como prefeito eleito de Joinville. Nós aqui do Jornal da Manhã sempre à disposição, viu? Quero agradecer mais uma vez a oportunidade, quero dizer que sempre estou à disposição, né, e também agradecer a todos os joinvilenses pelas milhares e milhares de mensagens de solidariedade que nós recebemos na semana passada. Sem dúvida nenhuma foi a semana mais difícil, né, vivida por todo o nosso time. Então quero agradecer a todas essas mensagens de solidariedade, também as famílias que foram atingidas pelo acidente, né, nós visitamos, elas estão bem, né, graças a Deus. Eu digo, foi um milagre, né, porque o acidente ele foi grave, mas as pessoas todas saíram apenas com arranhões e escoriações. Isso é incrível, realmente um milagre. E agora nós estamos trabalhando muito seriamente para que a gente possa, o mais rápido possível, abrir a via, né, e diminuir a questão do trânsito, que os moradores do Boa Vista estão sofrendo demais com o trânsito por causa da interrupção da via. Então o trabalho continua, né, estamos à frente, e desejar a todos os joinvilenses um ótimo Natal. Aproveitem o Natal de Joinville, né, aproveitem esse Natal que foi montado pela Prefeitura, pelos patrocinadores, pelo CDL, pela Rua do Papai Noel. Né, Joinville aí está sorrindo e é isso que mais me enche de energia para continuar. Que assim seja. Vamos viver o Natal. Hoje tem Mexa-se Bike, tem o Mexa-se Bike de Natal, Praça Tiradentes, Caminhão dos Bombeiros Voluntários, ou seja... Tem muita programação, tem a gente tem na Harmonia Lira também, né, o Natal na Sacada. O Natal na Sacada, enfim, então é olhar a programação, entra no site da Prefeitura, lá tem toda a programação de Natal, porque tem bastante coisa para ser vista e curtida nesse período de Natal. Verdade.